Nesse vídeo vou mostrar para vocês a análise de um circuito elétrico utilizando um relé. Um relé, como já visto, ele é um componente que permite, através de uma corrente baixa no circuito de comando, acionar um circuito que requer alta corrente. Esse circuito ele está sendo simbolizado por essa esquemática, onde eu tenho a minha fonte de alimentação aqui, um fusível, o interruptor de controle, ele está pontilhado aqui para simbolizar que isso é um componente. Esse interruptor de controle, ele vai controlar, se nós avaliarmos o circuito, ó, o positivo passa pelo fusível, quando o interruptor fechar o contato, vem positivo no pino 85, esse conjunto pontilhado aqui, isso representa um relé universal de 4 pinos, onde o pino 86 é o positivo, o 85 é o positivo, o pino 86 ele é o negativo constante. Essa simbologia representa a linha de comando do relé. Então, através de uma corrente elétrica baixa na linha de comando, vai criar um campo magnético, onde vai vencer a carga dessa mola e vai puxar esse contato do relé para fechar esse circuito. Esse circuito ele recebe positivo aqui no pino 30 do relé, protegido por um fusível também, só que não passa por interruptor de controle, ele é um positivo direto, como a gente chama, positivo direto da bateria. Então ele tem positivo no pino 30, quando esse contato for fechado, eu vou ter positivo no pino 30 sendo conduzido para o pino 87, o mesmo positivo vai sair aqui no pino 87. Se tem positivo no pino 87, ele vai chegar até o consumidor, que é a lâmpada, e a lâmpada possui um negativo constante, logo o componente irá funcionar. Podemos notar que o relé, ele é separado, o relé universal, ele é separado em duas partes. Circuito de comando, circuito de controle e circuito de potência, né? A linha de trabalho. Então nós denominamos linha de comando e linha de trabalho. Na linha de trabalho, não podemos esquecer que aqui tem positivo, mas isso é uma porta de entrada. Se tem positivo no pino 30, vai ter, quando o circuito estiver fechado, vai ter positivo no pino 87, que é a porta de saída. Não é que o pino 86 ele é positivo e o 86 é negativo, não é que aqui em cima precisa ter positivo e negativo, porque aqui é um comando e aqui funciona como interruptor, né? Ok. Essa posição do voltímetro nesse circuito, ela vai representar as medições que precisaremos efetuar nesse circuito para testar o correto funcionamento dele. Então, fonte de alimentação, tensão do interruptor de controle com o circuito fechado e com o circuito aberto, para poder nós avaliarmos o comportamento. Tensão no circuito de trabalho sem acionamento do relé e com acionamento do relé, para avaliarmos também o funcionamento da linha de trabalho. E tensão na linha de trabalho sem acionamento de interruptor de controle e com acionamento de interruptor de controle. Da mesma forma, tensão na lâmpada com e sem acionamento de interruptor de controle. Este circuito esquemático ele está sendo representado por esse circuito montado sobre a bancada. Eu tenho positivo, negativo. Esse positivo ele passa por um fusível. Do fusível ele possui uma ramificação, onde vem positivo para o interruptor de controle e vem positivo por esse fio ao pino 30 do relé. Ok? Avaliando o percurso do negativo, eu tenho negativo, que chega até essa conexão, vem negativo até o consumidor, a lâmpada, e vem negativo até o pino 86 do relé. Bem, o pino 86 tem negativo constante e o consumidor tem negativo constante. O pino 85 ele vai receber o positivo depois que provém do interruptor de controle. Então chega positivo da bateria no interruptor, o interruptor quando acionado vem positivo nesse pino e entra no pino 85, que é a linha de comando do relé. Nós já temos linha 30 constante, positivo constante.
Quando acionar esse relé, o relé irá criar um campo magnético, onde vai fechar um contato e ligar o pino 30 com o pino 87, que é esse terminal, que está ligado ao meu consumidor. Podemos avaliar aqui o funcionamento do mesmo. Ao acionar o interruptor, eu estou fazendo acender a lâmpada. Esse circuito ele é muito parecido com um circuito simples, sem relé. Mas podemos notar algumas diferenças, que será comprovada essas diferenças e mostrado com o auxílio do instrumento de medição, o meu multímetro. Então iniciarei o multímetro com as medições de tensão, tensão contínua, medir tensão da fonte de alimentação, com o circuito apagado, primeiro, 12 volts e 98 centésimos de volt. Ok? A próxima medição que será efetuada será a medição de tensão no interruptor. Então, uma ponta de prova num terminal e a outra ponta de prova no outro terminal. Com o interruptor desligado, nós podemos notar que eu tenho a mesma tensão da fonte. Isso representa, analisando o circuito da esquemática, mostra que a saída desse interruptor de controle ele vai para o pino 85 do relé, que é positivo. O pino 86 ele é um negativo constante. Logo, se eu tenho um negativo constante e o interruptor está com o circuito aberto, ele retorna por dentro da bobina do relé, um negativo, e vem até esse terminal. Por isso que eu tenho 12 volts nesse interruptor. Quando acionar o circuito, podemos notar que um interruptor é um elemento de condução. Se eu tenho positivo de um lado, vai ter positivo do outro. Dessa forma, não haverá diferença de potencial elétrico. Acionei o circuito, eu tenho aqui 0 volt de queda de tensão sobre o interruptor. Isso é necessário. Eu tenho aqui 6 centésimos de milivolt. Posso considerar 0 volt. Então, com o circuito desligado, eu tenho tensão da fonte. Com o circuito ligado, eu tenho que ter 0. E se com o circuito ligado, eu tiver 12 volts aqui, eu acionei o interruptor e continuo tendo 12 volts. Significa que o interruptor apresenta problema, eu preciso substituí-lo. Não pode acontecer isso. Nesse momento, com o interruptor desligado, eu já garanto que a bobina do relé ela não está rompida, não tem circuito aberto, porque ela está garantindo o retorno de negativo até o interruptor. A próxima medição que será efetuada, ela será efetuada sobre o relé. Então, a ponta de prova vermelha vai no pino 85, a ponta de prova preta ela vai no pino 86. Com o interruptor desligado, não tem positivo, então vai ter 0 volt. Com o interruptor acionado, o interruptor de controle, eu preciso ter tensão de alimentação da bobina do relé. Seja essa alimentação 12 ou 24 volts, aí depende da configuração do circuito se você está trabalhando. De forma didática, utilizaremos aqui um circuito com 12 volts. Então, tenho 12 volts e meio aqui. Se a bobina do relé está sendo alimentada com 12 volts, nós podemos efetuar a medição na linha de trabalho agora. Então, vou desligar o interruptor novamente e vou colocar a ponta de prova vermelha no pino 30 e a ponta de prova preta no pino 87. Com o interruptor desligado, a linha de trabalho está com o interruptor com circuito aberto, onde eu vou ter positivo constante da bateria no pino 30 e negativo no pino 87, que está retornando através do consumidor, que é a lâmpada. Quando acionar o interruptor, vai chegar um positivo no pino 85, cria o campo magnético, esse contato elétrico ele fecha. Quando o contato elétrico fecha, o positivo que estava no pino 30 passa para o pino 87, que permite o acendimento da lâmpada. Logo, a diferença de potencial entre o pino 30 e 87, assim como no interruptor de controle, precisa ser 0 volt. Vou mostrar isso
Então, estou com 12 volts, vou acionar o interruptor. 7 milivolts. Posso considerar 0 volt aqui de queda de tensão. Logo, com o interruptor acionado, a linha de trabalho do relé está marcando 0 volt, a queda de tensão sobre a linha de trabalho. Dessa forma, eu garanto que o relé está comutando corretamente. O outro ponto de medição seria a medição de tensão sobre o meu consumidor. Então, meu consumidor, simbolizado aqui por essa lâmpada, eu vou colocar uma ponta de prova preta no terminal negativo, ponta de prova vermelha no terminal positivo, com o interruptor desligado, 0 volt. Com o interruptor acionado, eu vou ter tensão de 12,28, 12 volts e 29 centésimos de volt. Isso representa que o meu consumidor está sendo alimentado. Se durante esse acionamento desse interruptor a lâmpada continuasse apagada e eu medindo essa tensão, eu garanto que o defeito está na lâmpada ou soquete, mas que tem alimentação disponível até o meu consumidor. Um ponto interessante na avaliação é a medição de corrente elétrica, onde eu vou mostrar para vocês o comportamento da corrente elétrica nesse circuito. Como nós mencionamos anteriormente, o relé tem por finalidade garantir que, através de uma baixa corrente elétrica na linha de comando, permita o acionamento de uma alta corrente na linha de trabalho. Então, posicionei a ponta de prova do meu multímetro no ponto 10A, vou girar o seletor para a medição de corrente elétrica e vou medir corrente elétrica agora que chega na linha de comando. Corrente elétrica que circula pela linha de comando. Para a medição de corrente elétrica, eu preciso inserir o meu amperímetro no circuito. Então, uma ponta de prova aqui, nesse terminal, e a outra ponta de prova no relé. Vou acionar. Quando acionar o interruptor, a corrente elétrica vai passar por o meu multímetro, por o amperímetro, e vai promover o acionamento do relé. Corrente elétrica na linha de comando do relé foi de 0,164 ampere, ou, transformando isso em miliampere, 163 miliampere. Uma corrente extremamente baixa. Uma corrente de 163 miliampere permite com que esse interruptor ele possa ser um interruptor discreto, simples, para a questão de estética no painel do veículo. Medi corrente da linha de comando, agora eu vou medir corrente da linha de trabalho, que é a corrente que chega na lâmpada. Medindo a corrente que chega na lâmpada, nós vamos avaliar aqui. Ao acionar o circuito, eu tenho 1 ampere 745 milésimos de ampere. Então, uma corrente de 163 miliampere aciona um circuito de 1 ampere 742. Mas não é só isso. Todo relé ele tem a sua capacidade de corrente elétrica estampada, gravada nele, onde precisa avaliar qual é a capacidade máxima. Esse relé, por exemplo, ele é um relé para 12 volts, com capacidade de corrente de até 35 amperes. Então, o contato elétrico da linha de trabalho suporta até uma corrente elétrica de 35 amperes. Cada relé universal possui a sua capacidade de corrente elétrica. E o posicionamento dos pinos vai ser em função da disposição elétrica, do projeto elétrico do veículo. Mas, via de regra, o relé universal ele tem positivo e negativo na linha de comando, positivo na entrada da linha de trabalho e saída de positivo no pino 87. O relé universal ele pode ser de 4 ou 5 pinos. Se ele for de 5 pinos, ele tem uma saída chamada de 87A. Um detalhe importante sobre o relé, vale destacar o seguinte: cada relé ele possui a sua corrente máxima que suporta e a sua tensão de trabalho. Não podemos
colocar um relé de 12 volts para trabalhar no circuito com 24 e nem o contrário, pois o seu acionamento será prejudicado.